em seu caminhar, cada passo seu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra permanecerá. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre, não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Se a noite vem, eu não temerei, amanhã já vem, com seu resplendor em meu caminhar, cada passo meu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra permanecerá. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre, não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Fidelidade dura para sempre, não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Em meu caminhar, cada passo meu se vê, tu és fiel. Não existe não, quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Queridos, eu tenho uma missão muito legal. Eu tenho que conversar com vocês no dia do Natal sobre o Natal. Então, foi muito simples. Normalmente, quando a gente tem que vir aqui na frente ministrar uma palavra para a igreja, a gente tem algumas dificuldades de encontrar alguns textos, encontrar o tema principal, mas agora é mais simples, porque é sobre o Natal, sobre esse dia tão especial. Eu tenho uma mensagem muito simples. Se você veio esperando uma mensagem
muito profunda, você não vai ter. Eu preparei uma mensagem simples, curta, mas eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai tocar o seu coração de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. Eu quero ler alguns textos, como eu disse, é uma mensagem breve. Eu quero ler alguns textos e expor alguns textos para vocês. E algumas verdades nesses textos vão aparecer. O título da mensagem, o título dessa palavra que eu quero conversar com vocês é Até aquele dia. Até aquele dia. E o texto base que eu quero utilizar com vocês, o texto áureo que eu quero conversar com vocês, está em 1 João capítulo 1, verso 1 e verso 2, que diz assim o texto, diz assim a Escritura Sagrada. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Verso 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse texto do apóstolo João, essa carta do apóstolo João, vamos pensar dessa forma, esse escrito de João, ele é um dos mais complexos das Escrituras Sagradas. Alguns teóricos, alguns teólogos, eles até colocam a primeira carta do apóstolo João junto com um dos mais belos escritos e mais complexos escritos que nós temos, comparado até com a Pérola Paulina, que seria o escrito de Efésios. Então nós temos um texto curtíssimo, mas de uma carta com uma profundidade absurda, que é a carta de 1 João. Quando João escreve essa carta, só para eu localizar os irmãos, ele tinha aproximadamente 60, 70, 80 anos aproximadamente. E João, ele passava por um momento muito interessante. Por que ele passava por um momento interessante? Pedro e Tiago já tinham falecido, que ajudaram ele a compor aquela liderança da igreja em alguns primeiros momentos. Então eles já não estavam mais ali, Pedro e Tiago não estavam mais ali. O apóstolo Paulo, o grande arquiteto do Novo Testamento, também não estava mais ali, também já tinha falecido. Então João, ele escreve essa carta com um determinado objetivo. Qual era o grande objetivo dessa carta? Existiu naquela época uma mistura muito grande de pensamentos. Pensamentos orientais com pensamentos ocidentais. E um desses pensamentos era o famoso gnosticismo, que vocês que fazem a FATEM já estudaram um pouco sobre isso. O gnosticismo foi um dos problemas que a igreja enfrentou naquele período. Por quê? O gnosticismo, no seu centro, no seu cerne, ele não acreditava na encarnação de Cristo. Isso era inadmissível para os gnósticos. Eles não entendiam isso. Isso não fazia sentido para eles. Por quê? Porque eles acreditavam que o espírito ele era um estágio mais desenvolvido. E a carne humana, ou seja, o corpo, ele era menos desenvolvido e incompleto. Então os gnósticos olhavam e pensavam, você acha que Cristo vai encarnar numa pessoa? Impossível. Isso não existe, isso é impossível. E essa ideia do gnosticismo, ela ganha uma força muito grande. Por isso, que no texto de João, ele fala, aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, aquele que nós pegamos, estava conosco. Ou seja, ele está evidenciando que ele viu aquilo aconteceu, ele está usando os 5 sentidos. Eu vi pelos 5 sentidos, eu não vi uma visão, não, eu peguei nele. Não, eu coloquei a minha cabeça no ombro dele. Vocês estão errados, gnósticos. Então era esse o grande problema. E o que acontece? Nesse texto, nós temos algo fenomenal que eu quero começar a minha mensagem.
Se nós fizéssemos uma pesquisa, breve pesquisa, em época do Natal é sempre muito bom fazer pesquisa. Fizéssemos uma pesquisa e a pergunta era a seguinte: defina Jesus em uma palavra. Eu não preciso que você defina Jesus em uma frase, eu não quero que você me dê um testemunho, eu não quero que você cante uma música bonita, não. Eu quero que você me defina Jesus para mim em uma palavra. Apenas uma. Você pode pensar, não fale. Apenas uma palavra. Muitas pessoas saberiam responder. Muitas pessoas pulariam da cadeira e eu sei. Algumas pessoas iam ficar constrangidas e não iam responder. Algumas pessoas ficariam bravas. Algumas pessoas fugiriam da pesquisa. Só que esse apóstolo ele conseguiu. Em uma palavra, no versículo 2, ele coloca Jesus. Jesus em uma palavra é o texto, é o versículo 2 que vocês podem colocar de 1 João, por gentileza. A vida se manifestou. Ele conseguiu definir Jesus em uma palavra: vida. No Natal, a vida se manifestou. Uma palavra ele conseguiu definir Jesus. Essa vida seria a vida zoe, a vida incriada. Uma palavra ele conseguiu. Se o texto diz que a vida se manifestou, significa que você não fez absolutamente nada para que ela se manifestasse. O texto é muito claro. O texto diz que, por causa da perfeição dos homens, por causa das obras perfeitas e magníficas das mãos dos homens, a vida se manifestou? Não. O texto diz, a vida se manifestou, a vida que estava com Deus se manifestou. É isso que diz. O texto é claro. Se a vida se manifestou, significa que é graça. A vida se manifestou a todas as pessoas. Significa que até então não existia vida. Eu falei que a mensagem era bem curta e bem simples. Significa que até então não existia vida. Deus precisou manifestar isso. O mais intrigante, o mais interessante é que se a vida se manifestou da parte de Deus para você, por que você acha que Deus teria qualquer outro pensamento sobre a sua vida que não fosse vida? Por que você acha que Deus teria qualquer outro projeto para a sua empresa que não fosse vida? Por que você acha? Então esse é o nosso texto áureo que eu quero conversar com vocês. E a vida se manifestou. Nós temos vida agora. Será que sempre foi assim? A grande pergunta que fica é: será que sempre foi assim? O primeiro ponto da mensagem, agora eu quero construir uma ideia com vocês depois dessa introdução. O primeiro ponto dessa mensagem seria a espera do Messias. A espera do Messias. O contexto histórico da época, eu falo que vocês têm que fazer a FATEM. O contexto histórico da época, tanto de documentos seculares, quanto de documentos judeus daquele período, eles são bem claros, muito claros, em dizer, em deixar claro, em frisar, que todas as pessoas, ou um grande número de pessoas, esperavam o Messias. As pessoas trabalhavam esperando o Messias. As pessoas acordavam segunda-feira e iam para os seus afazeres, iam para o seu trabalho, enfim, e na cabeça delas, elas esperavam o Messias. Elas esperavam o Messias. Eles comercializavam, eles faziam comércio, eles trocavam, eles compravam, eles vendiam, esperando o Messias. As pessoas se casavam, glória a Deus. As pessoas se casavam, entravam em matrimônio, esperando o Messias. As pessoas criavam seus filhos, esperando o Messias. Inúmeras profecias e textos bíblicos passavam a cada segundo na mente daquelas pessoas, e essas profecias faziam uma alusão clara à vinda do Messias. Então as pessoas viviam à espera. Será que é hoje?
As pessoas iam dormir, colocava seu filho para dormir e pensava: será que amanhã eu verei o Messias? Será que eu vou enxergar o Messias amanhã? Ou será que vai ser depois de amanhã? Então, as escrituras sagradas elas são bem claras nisso, em mostrar que a espera do Messias era algo grandioso, era algo que todos queriam, todos ansiavam, todos queriam o Messias. E eu coloquei 3 textos bem básicos que ficavam na mente das pessoas naquele período. O primeiro é o texto de Miqueias, capítulo 5, verso 4 e 5. Imagine isso na mente das pessoas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. O verso seguinte, por gentileza. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores até 8 líderes escolhidos. Um outro texto, Isaías, capítulo 7, verso 14, muito conhecido, também ficava na mente das pessoas, diz assim o texto: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Veja esses textos, encaixe esses textos dentro daquele contexto histórico. O contexto histórico da espera, da esperança. Ele virá. Nós temos ainda o texto de Zacarias, capítulo 9, verso 9, também era muito corriqueiro na mente daquelas pessoas daquele período. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Exulte, nem veio ainda. Tá? Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Então nós temos aqui um período de tempo em que as pessoas viviam à procura do Messias. Viviam à procura desse grande Salvador. Esse grande Salvador. E nós temos um segundo momento também. O segundo momento é: o Messias estava e as pessoas ainda não tinham percebido. Nós temos um segundo momento. Ele já estava ali. Só que as pessoas não viam, as pessoas não entendiam, as pessoas tinham talvez alguma dificuldade. Eu já explico para você qual a dificuldade. Nós temos isso muito claro no Evangelho de João, capítulo 4, verso 25. É uma história muito longa, eu coloquei só esse versículo para vocês terem uma ideia. É a famosa, pode deixar projetado por gentileza. É aquela famosa história da mulher samaritana. Aquela famosa história. Jesus encontra uma mulher. Para todos que conhecem já, uma história muito conhecida. Ele encontra uma mulher, os discípulos tinham ido comprar comida, mas Jesus tinha sede. Foram comprar comida, mas Jesus queria água. Aqui nós temos um segredo gigante do Evangelho. E Jesus encontra essa mulher. E ele pede água. E ali nós temos toda aquela conversa. Como o Senhor judeu pede a mim, uma mulher samaritana, que lhe dê água. A roupa de Jesus caracterizava ele como um judeu. E Jesus fala: se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede e será uma fonte para outras pessoas. Esse é o resumo da história, não precisa ler o capítulo todo, irmãos. Resumi para vocês. Queridos, e no verso 25, após essa história, olha o que aparece. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. O Messias estava na frente dela e ela não percebia. É o segundo momento. Em um primeiro momento, todos ansiavam, todos esperavam. Agora não. Ele está ali e as pessoas não percebem. As pessoas não enxergavam. Não viam. Provavelmente aquela mulher ia todo dia, na mesma hora, naquele poço. Todo dia. Pegar água. Todo dia ela pensava: será que eu vou encontrar o Messias?
Aquele poço ali tinha sido construído pelos alguns patriarcas, por Jacó. Só que o que Jacó construiu, você poderia tomar e voltaria a ter sede. Jesus, você toma e você nunca mais vai ter sede. Jacó representa a necessidade humana. Jesus, o Espírito. Falei que a mensagem era simples, pessoal. Então aqui nós temos uma primeira percepção, um primeiro caso para vocês. Nós temos um segundo mais extraordinário ainda. Um segundo mais extraordinário está em Lucas capítulo 23. É a famosa história de José de Arimateia. Olha o que... Não vou colocar a história toda, só o final para vocês terem uma ideia dessa ilustração. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, Jesus crucificado, começou a bater no peito e a afastar-se. 49. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Verso 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. José de Arimateia era uma pessoa ampla, conhecida. Ele conhecia as Escrituras, ele esperava o Messias. Eu imagino Jesus crucificado na frente, ele baixando a cabeça, tentando respirar, tentando entender o que estava acontecendo, e ele ainda esperava o Messias. Estava ali. E ele esperava o Messias. Na frente dele. Um terceiro caso, muito conhecido, é o de Lucas capítulo 2, versos 25 e 26. O caso de Simeão. Para colocar esse terceiro caso, para ilustrar para todos nós. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Já conversei com vocês várias vezes sobre isso, até nas aulas da Batemi, até em mensagem aqui. Que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, verso 26. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então veja, são três momentos, são três partes das Escrituras Sagradas sensacionais. Porque o Messias estava ali, mas as pessoas não o percebiam. As pessoas não conseguiam ver quem era o Messias. Não enxergavam. Não tinha... Enfim. Um breve estudo dos escritos judaicos. Tá? De um teórico muito conhecido chamado Filion, um francês muito conhecido. Ele diz que nos escritos judaicos do primeiro século se aplicavam 456 vezes a palavra Messias no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos quase 500 vezes uma alusão à palavra Messias. Então entenda esse contexto histórico. Entenda o texto de Isaías 9,6 dentro da cabeça dessas pessoas agora. O texto muito famoso que vocês conhecem. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. As pessoas conviviam com esses versículos. Conviviam. Várias pessoas viram ele e ainda conviviam com esses versículos. Várias pessoas estavam olhando Jesus, mas a cabeça estava nos versículos. O Messias virá. E Jesus estava na frente dele. O Messias virá. Era isso que as pessoas faziam. Rafa, por quê? Por que isso acontecia? Por quê? Muito simples. Talvez eles esperassem um Judas Macabeu. Talvez eles esperassem um grande herói. Talvez eles esperassem um Messias que viria sobre cavalos de fogo e destruindo, e um grande guerreiro. Agora imagina, eles esperando esse Messias, esperando essa dádiva, esperando esse Messias,
E nós temos o escrito de João, capítulo 13, verso 3 ao 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele tirou seu vestimento celestial e se vestiu de algo transitório e humano, que seria uma toalha. Ele estava se esvaziando e ficando próximo do homem. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Imagina as pessoas daquela época. Não, o Messias lavando meus pés. Não, o Messias não vai lavar meus pés. O Messias, ele vem armado. O Messias, ele vem para a batalha. O Messias, ele vem para salvar Israel. É esse Messias que nós queremos. Esse lavando o pé. Não, incompreensível isso. Por isso que as pessoas olhavam para ele. Algumas olhavam para ele. E agora? Mal sabiam elas que a maior revolução do mundo estava para acontecer. A maior revolução. Quando você estuda as revoluções, você fica abismado. Quando você estuda todas as revoluções que o homem já produziu, que o homem passou, você até se assusta. Só que aqui nós temos uma revolução. A interferência direta, a intervenção direta do Pai na terra, com o Messias. A maior revolução que poderia existir. O maior momento da humanidade poderia existir. Que seria o ponto 2, até aquele dia. Até aquele dia as pessoas esperavam. Até aquele dia as pessoas achavam que a formação intelectual delas levaria sua empresa ao sucesso. Até aquele dia as pessoas achavam que poderiam chegar a Deus fazendo alguma coisa. Até aquele dia. Até aquele dia. Um dia histórico. Um dia histórico. O maior dia que a humanidade já presenciou. E esse dia, ele está descrito num texto simples, curto, mas de uma perfeição incomensurável. Esse texto está em Lucas, capítulo 2, verso 11. Hoje, naquele dia, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Toda a espera humana acabou. Toda a espera da humanidade chegou ao seu final. Tudo. Toda a espera acabou. Não há mais o que esperar. Naquele dia, nasceu. Até aquele dia, as pessoas nasciam e morriam de uma determinada forma. Até aquele dia, as pessoas comercializavam de um determinado jeito. Até aquele dia, as pessoas conversavam de uma determinada forma. Até aquele dia, as famílias se encontravam com um determinado assunto. Até aquele dia, tudo era visto de uma determinada forma. Até aquele dia, os relacionamentos eram de uma determinada forma. Até aquele dia. Naquele dia, tudo mudou. Tudo foi alterado. Até aquele dia. A formatura do seu filho, que você tenha talvez participado, e você se emocionou, ela só aconteceu por causa daquele dia. Talvez o seu casamento tenha acontecido. Talvez o seu casamento tenha sido uma festa gigantesca. O seu casamento só aconteceu por causa daquele dia. Talvez o nascimento do seu filho tenha sido um dia especial. Ele só aconteceu por causa daquele dia.
porque ele nasceu. Até aquele dia. A sua empresa é próspera por causa daquele dia. Você tem uma saúde perfeita por causa daquele dia. Você é quem você é por causa daquele dia. Até aquele dia, as pessoas viam o dia, a noite. Eles achavam que tinha que fazer alguma coisa. Mas a partir daquele dia, você vive a partir do que ele fez. Até aquele dia. Até aquele dia. Nós estamos aqui hoje, 25 de dezembro de 2022, por causa daquele dia. Não é simplesmente um nascimento de uma criança na manjedoura. Não é. Nós temos textos, eu já falei isso para algumas pessoas, de filósofos da Idade Média, que dizem que próximo dessa data, o sistema solar, ele sofreu uma intervenção direta e vários planetas começaram a se modificar. Não foi uma criança nascendo, foi uma alteração no universo. Até aquele dia. Até aquele dia. Os dias melhores da sua vida podem acontecer por causa daquele dia. Porque naquele dia o que aconteceu? A vida se manifestou. A vida se manifestou. Você não vai perecer por causa daquele dia. A sua empresa não vai fechar por causa daquele dia. Você nunca será vencido pela doença por causa daquele dia. Até aquele dia. Até aquele dia. Até aquele dia. Imagina olhar esses textos agora. Mateus 1, verso 21. Você pode ficar em pé, por gentileza. Ele dará à luz a um filho. Ela dará à luz a um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 23, por gentileza. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Não é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, mas agora é um Deus conosco, Emanuel. Pai amado, Pai querido, Deus de glória, Deus de amor, Deus de poder. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de entender, Pai, a importância daquele dia, Pai. Obrigado, Pai, porque aquele dia não é um simples momento na história onde as coisas aconteceram e tiveram fim, mas naquele dia coisas eternas estavam entrando na face da terra, Pai. Obrigado, Pai, pela certeza que vivemos sabendo, Pai, sabendo da importância daquele dia nas nossas vidas, Pai. Pai amado, Pai querido, Deus de glória, muito obrigado. Espírito Santo, toca em cada pessoa e convence sobre esse dia. Toca em cada pessoa, Espírito Santo. Como só o Senhor pode, Pai. Como só o Senhor pode. Ele é o Natal. Somos o que somos por causa dele. Feliz Natal. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.